Acompanhamos, portanto, o primeiro discurso, do Papa Leão XIV. Ele falava sobre a importância de construir pontes com encontros, todos juntos, um único povo. Ele agradeceu ao Papa Francisco, disse ainda que é filho de Santo Agostinho. Diz que queria uma igreja que fosse sinodal, que sempre buscasse estar próxima daqueles que sofriam. No discurso, o Papa deu ênfase à necessidade de construir pontes, o que aponta, Sakamoto, para uma continuidade do Papa Francisco, né? O pessoal que acompanha, né, que acompanhava a vida do novo Papa Leão XIV, conta que ele tem um estilo um pouco diferente do Papa Francisco. O Papa Francisco tinha um estilo sabe, com uma, digamos, falando em português, claro, o Papa Francisco se jogava, né? Se colocava assim de uma forma, e o Leão XIV seria mais discreto, né? Nessa relação, né, com os fiéis e com o mundo. Agora, ele foi colocado por Francisco numa função de escolher bispos, né? Da parte da Cúria do Vaticano, responsável por escolher novos bispos, né, aumentar o episcopado, né. É uma função importantíssima, né, relevante. Agora, tem muita coisa que dá para ser, a gente vai ter que analisar, vamos ter que conversar, né, com os especialistas, inclusive, né. A escolha do próprio nome de um papa, ele pode sugerir a tentativa de um respeito, uma admiração do Papa por algum daqueles que ocuparam o nome, que utilizaram o nome papal antes disso, ou também ele pode passar a ideia, né, de que o seu próprio papado terá características, né, que foram exercidas por algum dos papas que também assumiram esse nome, né? Então, se fosse um Francisco II, claramente a ideia era uma ideia bem clara de continuidade, mas não só. Né, o Papa, é interessante essa mistura, é um Papa nascido nos Estados Unidos, né, mas é um Papa que desenvolveu, né, que teve toda a sua, praticamente mais de 2 décadas da sua carreira missionária no Peru, né, era cardeal, era arcebispo emérito no Peru, quando foi chamado para atuar na Cúria Metropolitana, na Cúria no Vaticano, né, e foi morar, né, mudou-se para lá, né? Mas ele é um papa de poliglota, é um papa que fala espanhol, um papa que fala italiano, né? Um papa que fala inglês, né? E ele pode fazer pontes, Diego. Ele pode, a partir daí, fazer pontes. Vou acionar novamente o professor Gerson Leite de Moraes, que está conosco. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, teólogo e historiador. Professor, a escolha desse Papa Leão XIV, né, e no discurso falando sobre construir pontes, diálogo, vale lembrar que ele tinha a função de aconselhar o Papa a respeito da nomeação dos bispos, né? Ele que ajudou a criar toda a estrutura para a Igreja Católica, em outras palavras. Neste momento, o que isso traz de peso, o que isso traz de informação para que a gente possa tentar entender qual vai ser o direcionamento dele como o novo Papa? Diante das primeiras palavras de Leão XIV, o que se percebe claramente é uma homenagem muito significativa, um reconhecimento enorme ao trabalho de Francisco. O fato dele ser profundamente vinculado à América Latina, eu acho que é algo muito positivo. É um norte-americano, mas com um trabalho intenso na América Latina. Ele fez questão de destacar isso na sua fala inicial, mencionando o Peru, mencionando o povo do Peru. Outras coisas me chamaram a atenção também no seu discurso, quando ele fala a respeito de não ter medo, de um amor incondicional da igreja, de uma igreja que quer, de fato, construir pontes, que vai primar pela paz, pela caridade. Enfim, então, me parece, num primeiro momento, que nós estamos diante de um Papa, um leão que rugirá no tom de Francisco. Só o dia a dia vai dizer se isso é verdade ou não. Mas é importante perceber, nestas primeiras falas,
como de fato ainda a postura de Francisco, o espírito de Francisco ainda norteia, né, os rumos da igreja neste momento. É lógico que este Papa adotará, a partir da sua personalidade, a partir da sua história, a partir da sua visão de mundo, aquilo que ele considera mais importante para a igreja. Mas, para um primeiro momento, numa primeira fala, é importante destacar esses elementos. E por última questão assim, né, que me chamou a atenção, foi o fato dele reforçar a sua vinculação de ordem. Ou seja, eu sou um filho de Santo Agostinho. O que isso significa? Ser um filho de Santo Agostinho. Agostinho escreve A Cidade de Deus. A Cidade de Deus vive numa tensão muito grande com a cidade dos homens. É importante ressaltar que esta grande obra de Santo Agostinho, ela foi escrita num momento em que a Igreja Católica estava sofrendo muitos ataques. As invasões bárbaras haviam acontecido, logo depois que o cristianismo se transformou na religião oficial do Império Romano, e havia uma dúvida muito grande. Puxa vida, Roma nunca havia sido atacada quando Roma era politeísta. Bastou adotarmos a adoração a um único Deus e nós passamos a sofrer ataques constantes dos bárbaros. Será que esse Deus é realmente forte? E é exatamente neste momento que Santo Agostinho empreende a construção de uma obra apologética para tentar mostrar que existe uma tensão constante entre essa Jerusalém celestial, essa cidade de Deus, e a cidade dos homens. E me parece que essa história se aplica exatamente a esta situação momentânea. Nós também vivemos num tempo de tensão, de ataques constantes. A própria religiosidade é atacada constantemente por uma extrema-direita perigosa. E me parece que Leão terá um papel importante na tradição dogmática, por ser ele um agostiniano, alguém que preza por elementos doutrinários, que preza pela intelectualidade, mas também alguém que no seu primeiro discurso falou muito no espírito de Francisco e, portanto, também tende a ser um papa preocupado com evangelização, preocupado em levar adiante as reformas empreendidas por Francisco.